Fala, meu povo, boa tarde, sejam bem-vindos. Nós estamos iniciando aí um novo programa, né, do nosso projeto, né, Família Plena, que é um programa de leitura bíblica diária, né? Importante dizer sobre a leitura bíblica diária é que o que nós vamos fazer aqui é uma coisa simples, né? Iniciar com uma leitura simples, lendo cada capítulo, né, um capítulo por dia, ou dependendo, né, da extensão dos capítulos, a gente separa, faz parte 1, parte 2 ou parte 3. Lembrando, né, que não é aqui um seminário, não tem aqui um teólogo, tem aqui um irmão com desejo de fazer com que essa leitura seja acompanhada aí por muitos que consigam também fazer a leitura junto comigo, tá bom? Então nós vamos começar a leitura pelo Evangelho, né, de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, né, Evangelho de Jesus, e nós vamos começar com Mateus capítulo 1, vamos ler hoje Mateus capítulo 1, que são 25 versículos, tá? São 25 versículos dentro de Mateus capítulo 1, que se encontra no Novo Testamento. Importante dizer que a Bíblia ela está separada entre Velho Testamento e Novo Testamento. Novo Testamento é a partir de Jesus, e aí nós vamos começar com Mateus capítulo 1, que vem falar sobre a genealogia de Jesus, né, os antepassados de Jesus Cristo, e também começa a falar aí do nascimento, da história de Jesus Cristo, que é importante a gente estar iniciando com essa leitura, tá bom? Então vamos acompanhando. Mateus capítulo 1, inicia assim: Estes são os antepassados de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. 2, versículo 2. Abraão foi o pai de Isaque, Isaque foi o pai de Jacó, Jacó foi o pai de Judá e seus irmãos. Judá foi o pai de Pérez e Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, Esrom foi pai de Arão, Arão foi pai de Aminadab, Aminadab foi pai de Naasson, Naasson foi pai de Salmão, Salmão foi o pai de Boaz, e a mãe deste foi Raabe. Boaz foi o pai de Obed, e a mãe deste foi Ruth. Obed foi pai de Jessé, Jessé foi o pai do rei Davi, Davi foi o pai de Salomão, e a mãe deste foi a viúva de Urias. Salomão foi o pai de Roboão, Roboão foi o pai de Abiás, Abiás foi o pai de Azá, Azá foi o pai de Josafá, Josafá foi o pai de Jorão, Jorão foi o pai de Uzias, Uzias foi o pai de Jotão, Jotão foi o pai de Acais, Acais foi o pai de Ezequias, Ezequias foi o pai de Manassés, Manassés foi o pai de Amon, Amon foi pai de Josias, Josias foi o pai de Jeconias e seus irmãos, nascido na época do exílio na Babilônia. Após o exílio, Jeconias foi o pai de Salatiel, Salatiel foi o pai de Zorobabel, Zorobabel foi o pai de Abiúde, Abiúde foi o pai de Eliaquim, Eliaquim foi o pai de Azor, Azor foi o pai de Sadoque, Sadoque foi o pai de Aquim, Aquim foi o pai de Eliúde, Eliúde foi o pai de Eleazar,
Eleazar foi o pai de Matã, Matã foi o pai de Jacó, Jacó foi o pai de José, que foi o marido de Maria, a mãe de Jesus Cristo, o Messias. Assim houve 14 gerações desde Abraão até o rei Davi. 14 desde o tempo do rei Davi até o exílio e 14 desde o exílio até Cristo. Eis os fatos, e aqui foi, né, rapidinho, a gente vai pular para o 18, vamos para o 18, mas aqui está a genealogia de Jesus, né, que ele vem falando que são 3 ciclos de 14 gerações aqui, né, 3 ciclos de 14 gerações. Aí agora vai começar os relatos do nascimento de Jesus, a partir do versículo 18. Eis os fatos relativos ao nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para casar-se com José. Mas enquanto ela ainda era virgem, ficou grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu noivo, sendo um homem justo, decidiu romper o noivado, mas em segredo, porque não queria desonrar Maria publicamente. Ele estava deitado em vigília pensando nisso. Depois dormiu e teve um sonho. Viu um anjo do Senhor em pé ao seu lado que disse: José, filho de Davi, não tenha medo em tomar Maria como sua esposa, pois a criança que está no seu ventre foi concebida pelo Espírito Santo. Que glória, né? E ela dará à luz um filho que será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Isso aconteceu para que se cumprisse a mensagem que o Senhor tinha dito pelo profeta. Ouçam, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho que será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez como o anjo do Senhor tinha mandado, e trouxe Maria para casa como sua esposa. Porém José não teve relações com ela até o seu filho nascer, e ele deu-lhe o nome Jesus. Então aqui no capítulo 1, acabamos de terminar o capítulo 1, que vai até o versículo 25, e a gente percebe aqui que são duas partes, né? A primeira parte fala sobre toda a descendência, né, de Jesus Cristo, e a segunda parte vem falar sobre o processo de nascimento de Jesus, onde Maria vai engravidar pelo Espírito Santo. Imagine ali o noivo, né, esperando ali para casar com aquela menina virgem, né, que ele guardou, e um rapaz sério, né, de família, e aí ele se depara com uma gravidez. Olha como isso pode ficar, né, a situação que vai se encontrar nesse momento. E aí a gente vê aqui que o Espírito Santo fala com José através de sonho, e amanhã a gente vai para o capítulo 2, porque tem muita coisa boa aí para a gente ver. Então, gente, iniciamos aí nosso projeto, tá? Leitura diária da Bíblia. Esse é um programa onde nós vamos todo dia fazer a leitura de um capítulo, dependendo também, né, se o capítulo for muito grande, a gente vai fazer parte 1, parte 2, e deixar somente essas pequenas explicações que é importante, tá bom? Então que Deus abençoe, amanhã estamos juntos, faça a sua leitura diária, porque a fé
vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Beleza? Tenha um ótimo dia. Deus abençoe. Até amanhã. Mateus, capítulo 2. Um abraço. Fique com Deus.